Só sei que nada sei. Um podcast sobre tudo e nada. Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje com o meu camarada Israel. A gente teve uma ideia de gravar um piloto de podcast, principalmente sobre a questão de trabalhar de casa. Então, começar acho que apresentando a minha pessoa. Meu nome é Jerônimo. Eu trabalho com informática e mais especificamente com educação à distância, no suporte, no caso, não na parte de docência. Tenho mais ou menos uma década nessa função, sou funcionário público e eu tenho curiosidade por quase tudo que vocês imaginarem na vida. Um pouco de filosofia, também sou formado em marketing, atualmente estudando na área de matemática. Já fiz algumas outras faculdades, não cheguei a completar. E eu gosto muito de refletir sobre a vida e não simplesmente ir tocando como muita gente faz no automático. E nessas andanças eu tenho aqui agora para apresentar o meu camarada Israel, que vai falar um pouco da vida dele também. Pois é, aí meu caro Madruga, conhecido como Jerônimo. É, então, estamos aí me apresentando aqui. Eu sou Israel, eu sou do interior da Paraíba, como muitos não conhecem e sempre falam tipo, sobre essas questões. E eu conheci o Jerônimo justamente nessas curiosidades da vida que a gente bateu aí num fórum desse de internet, e desde então a gente sempre tem trocado umas ideias massas sobre justamente coisas da vida, de como melhorar suas práticas, como melhorar como pessoa, e discutindo um pouco de filosofia e tal. É, Me formei em ciência da computação e hoje em dia eu sou mestrando de engenharia de software, e gosto muito da área de datas e tal, da análise de dados, porque eu acho que justamente a gente tem que estar procurando conhecimento, e eu acho que hoje em dia trabalhar com análise de dados lhe fornece uma boa fonte de conhecimento. É, e é isso aí, gosto de estudar sobre filosofia e também discutir sobre coisas da vida. Uma coisa que a gente estava até conversando antes, que a gente tem uma certa diferença de idade, eu sou de 86, Israel é de 92, mas de certa forma a gente já é de uma geração que pega muito essa questão de tecnologia quase desde o berço ali, vamos dizer assim. Apesar de ser do interior da Paraíba, até tu contou um pouco dessa tua história com a internet, como é que funciona, como é que surgiu esse interesse, assim, essa tua vivência com a informática. Isso, foi sim, lá eu só vim ter acesso a computador mesmo, assim, e tal, já bem depois dos 12, 13 anos de idade. É, Justamente por conta que. E era porque, tipo, meus pais não eram, tipo, tão pobres assim. Minha família tinha uma certa condição. Eu estudava em escola particular do interior, então, tipo, mesmo sendo no interior e sendo mais barato e tal, mas mesmo assim era uma escola particular. Então, minha família era uma família com um pouco de poder aquisitivo e justamente eu tive acesso a computador nessa cidade. Mas, assim, até bem perto do ensino médio, não era uma coisa tão comum ter computador em casa, que foi justamente na época que teve aquele boom, pelo menos lá pra minha região, das lan house, né? Que justamente era para facilitar o acesso das pessoas aos computadores e à internet, porque ninguém tinha isso em casa, né? Eu acho que justamente desde quando eu tive o meu primeiro acesso, com o computador, mesmo contato, eu fiquei interessado pela área. E desde então, tipo, eu tenho tentado utilizar a tecnologia muito a meu favor e meu desenvolvimento pessoal. Ah, legal, tipo, é uma história parecida, só bota aí alguns anos de diferença, mais ou menos, exatamente 6 anos até pra dizer, tipo, é, de certa forma eu tive o privilégio de ter um computador relativamente cedo, era um computador daquele de segunda mão, vindo do mercado paralelo do Paraguai, ah, mas de certa forma eu tive contato bem cedo também, foi mais ou menos por essa faixa, eu acho que eu
devia estar ali na sexta série, sétima série, antigamente isso equivaleria mais ou menos a uns 10, 11, 12 anos, não tenho bem certeza, porque eu sou horrível com datas, Aham. mas isso é bem interessante porque eu acho que isso fomenta muito da questão da criança e do adolescente de começar a pesquisar mais informação. Eu me lembro que, tipo, era uma época que basicamente tu ia fazer uma pesquisa, tu dependia de uma biblioteca, tu dependia daquelas enciclopédias Barça, gigantescas, a Barça, é, Almanac Abril. aquilo era um negócio assim, era outro É. mundo, né? Tipo, apesar de eu ser muito saudosista e achar aquilo super legal, tem noção que, comparado com o que a gente tem hoje, que a gente é bombardeado de informação por tudo que é lado, cara, É, hoje é, é o inverso, né? Hoje o problema é justamente o excesso de informação, né? é bem por aí. E aí eu vejo que, tipo, isso expande muito, por isso que eu digo, de certa forma, a gente tem um privilégio gigantesco que de vez em quando a gente não nota, de já ter essa possibilidade de interagir com tecnologia desde o início. O Israel até citou a questão de ele vir de um colégio particular, eu estudei toda a minha vida em colégio público e depois um instituto federal, e eu vi a diferença gigantesca também, tipo, no colégio público a gente tinha um laboratório de informática e o laboratório de informática não tinha técnico para manter o laboratório de informática. Então, Caramba. cara, o laboratório, É, se a gente visitou uma vez no meu primeiro grau inteiro, foi muito. E foi uma vez que provavelmente os computadores nem funcionaram. É, eita, é um negócio que bronca. parece até filme de comédia, se a gente parar pra pensar. E, Então de- é. e aí depois, passando para quando eu passei para o Instituto Federal, já é uma situação onde tu tem acesso à informação para tudo que era lado, o pessoal te incentivava muito aí na biblioteca, uma biblioteca gigantesca, eu tive a oportunidade de estudar no IFSU, antigamente era Cefet, também já foi escola técnica, mas enfim, nomes à parte é uma infraestrutura fora de série, não tem como tu comparar. É, E, de certa forma, tudo aquilo acabou me levando para trabalhar com informática, porque é um negócio que sempre estava ativo ali, sempre trabalhando com algo nessa área, mesmo que indiretamente. pois é. Eu acho interessante justamente esse ponto que a nossa geração, assim, que eu acho que, sei lá, esse pessoal que nasceu de 88, 85, sei lá, até 95, esses 10 anos aí, talvez, que foi quem pegou a internet na época da adolescência, assim, tipo, 15 anos já, é, tem um entendimento bem parecido, assim, da realidade e do impacto que a informação e que a tecnologia teve nas suas vidas, né? Tipo, a galera entende que antigamente era tudo meio hard. Conhece o modem discado? É, e a galera que nasceu já, tipo, depois de 95, quando eles vieram entender o que era o mundo, já era smartphone ou essas coisas assim, tipo, já tava a internet já era mais acessível, já era uma coisa que você não precisava mais, que nem a gente precisou, muitas vezes, de ir numa biblioteca para fazer um trabalho, uma coisa Uhum. da escola, durante a época da adolescência. E essa galera, tipo, quando chegou na adolescência já tava internet via rádio, já era um negócio mais avançado, assim. Sim. Cara, a gente, vamos dizer assim, tu tá ali no limite do que a gente diz que seria para chegar aos nativos digitais, que é já uma geração que o pessoal lida com tecnologia, com internet, com essa conectividade, com essa questão de vida virtual, quase tipo, saiu da fralda já tá com um celular na mão. Se ratear até, hoje em dia É, tem criança que tu bota uma galinha pintadinha ali no celular e mal sabe andar, mas já sabe segurar o celular para ficar vendo o desenho. isso. Então, a gente vai ver cada vez mais um paradigma, uma diferença. Se antes a gente tinha aquela geração que tinha dificuldade para operar um videocassete, anterior à minha pelo menos, hoje em dia a gente já tem uma geração
que nasce conectada. É uma geração ali que quase não tem retrocesso. Uhum. E é bem interessante ver como isso está diferenciando assim, a forma de pensar. Eu acho que cada vez mais é um mundo mais dinâmico, mais fluido. É muita informação, muita velocidade. Bem isso tinha citado assim, a pessoa está sempre sobrecarregada de estímulos, sempre tendo algo para impactar ali e forçar alguma coisa, alguma situação, sabe? É, é bem complexo isso e, tipo, sei lá, eu acho que a gente ainda vai demorar muito tempo pra aprender a usar a internet e essas coisas assim e tal. Tipo, a gente ainda é uma geração muito próxima da criação, tá ligado? Hum. E uma coisa muito gigante, tipo, muito dinâmica e que tá em constante movimento. Eu acho que, justamente, partindo desse ponto, eu acho que a internet é uma coisa que a gente ainda não entende e não sabe o poder dela, tá ligado? Hum. Justamente por ser tão recente, por, tipo, não ter como ter um certo controle, ter um dado anterior para a gente poder entender. É, é sempre uma constante evolução, né? Mas a gente está no meio do caos. Veja esse grande problema que a gente enfrenta hoje, que é a questão das fake news, né? Ah, Não tem como a gente controlar e, tipo, ninguém sabe o que pode fazer ou controlar para poder as empresas deixar de estar faturando, de estar ganhando dinheiro que seja e protegendo seus usuários e, sei lá, controlando essa questão da disseminação de fake news ou se isso é uma coisa certa ou errada, como a galera também está falando que, tipo, as empresas de internet não deveriam interferir nas postagens que o povo ah, tá na postando. propagação das E, informações. Hum. e tem gente que diz que deveria, tem gente que diz que não deveria. Então, assim, é uma questão muito complexa, justamente porque a gente ainda não conhece Hum. o, a internet, eu acho. Na realidade, se a gente parar para pensar assim, é um conflito de no mínimo 3 gerações que a gente está tendo. A gente tem essa geração que está, vamos dizer assim, iniciando no mercado de trabalho, iniciando vamos dizer assim, início de carreira ainda, dá para dizer, até uma década ali, até uns 35 ainda dá para dizer que a pessoa está ainda na crescente do mercado de trabalho. Que é esse pessoal que regula de idade com a gente, vamos dizer assim, que tem uma noção de internet, mas que a internet foi algo que foi sendo abordado ali no finalzinho da infância, início da adolescência. Tu não tinha aquela coisa como algo constante, como se fosse um café da manhã da vida que tu não acorda sem ver a tua rede social como é hoje. A gente tem uma geração que, na maioria do pessoal que cria as leis em si e que está lá em cima, vamos dizer assim, em termos de político, é basicamente uma geração anterior à nossa. Então eles ainda não compreendem exatamente como a internet funciona. Se para nós a gente ainda tem algumas dúvidas, tipo, eu mesmo questiono seguidamente, eu criei um Instagram, mas uso ele muito esparsamente porque eu não consigo entender o que é tão viciante em compartilhar simplesmente fotos, sabe? E aí eu fico vendo, tipo, o pessoal tenta de vez em quando impor aquelas leis, como, vou botar uma lei agora para limitar o acesso a criação de conteúdo para quem dá o CPF, RG e sei lá mais o que. Cara, é só tu botar uma Ah, é. VPN lá na Rússia e tu vai compartilhar o conteúdo de qualquer forma. É um conhecimento técnico que na mentalidade deles eles ainda não sabem como funciona. E aí, ao Aham. mesmo tempo, tu tem essa geração, como tu bem citou, que é hiperconectada e que acha tudo natural, mas eu acho que ao mesmo tempo não reflete sobre o impacto em si da tecnologia dentro da vida. E aí eu acho que até essa questão toda de refletir como a tecnologia impacta vem em conexão com o tema que a gente originalmente estava planejando debater, que seria essa questão Aham. de durante todo esse período de trabalhar de casa devido à quarentena, o que funciona, o que não funciona, vamos dizer assim, as felicidades e as tragédias de trabalhar de casa.
que é algo que está rompendo certas estruturas e modificando como a gente está acostumado tanto a trabalhar como a viver. É assim, é, é justamente uma frase que eu li uma certa vez e desde então eu tenho utilizado ela como um grande lema para mim, que é você não é o seu trabalho, né? É, tipo, você não é o que você faz. Tipo, se você tiver noção disso, muita coisa na sua vida tem uma certa mudança de perspectiva, assim, de prioridade. Você tem que ter muito mais entendimento disso e, tipo, refletir sobre isso pra, do que você também está se dedicando 100% ao seu trabalho. Sei que tem a questão de que nem todo mundo tem essa oportunidade de refletir sobre isso, de entender o que é isso, de poder parar, porque nem todo mundo tem tempo ou dinheiro para poder parar para pensar. Que isso para mim é uma das piores merda da atualidade e do mundo, é tipo você não poder ter tempo para parar para poder refletir sobre a sua vida, que, né? Isso aí eu acho que dá um podcast inteiro, ou mais do que isso. Mas eu acho bem interessante Eu acho essa assim, questão de. ah, Ah, sem querer te cortar, mas para pegar bem uhum, essa linha de pensamento, cara, esse é meio que um pensamento diário assim que eu tenho, porque agora com essa questão de trabalhar de casa, primeira coisa, a gente tem que reconhecer que é um privilégio. Não é todo mundo que isso. pode estar Não é todo mundo trabalhando que de tem essa opção. casa. É um negócio assim, tipo, nesse momento, com toda essa dificuldade que a gente está tendo, não só no Brasil, mas no mundo, tu poder ter, de certa forma, a segurança dos teus familiares, da tua pessoa e em grande parte dos teus amigos também, é algo essencial para a saúde mental de qualquer um. E mesmo a gente trabalhando de casa, a gente ainda sabe que está uma situação complicada, mas vamos dizer assim, comparado a realmente quem está atrelado a esses trabalhos mais tradicionais, tu tem que estar na rua, tem que estar vendendo, tem que estar realizando fisicamente, eu acho que é uma vantagem, algo assim que muita gente não parou para refletir ainda. Mas ao mesmo tempo que é uma vantagem, a gente tem que conseguir diferenciar isso. Isso da questão de o trabalho não define a pessoa é essencial. Primeiro porque cada vez mais morre aquela visão e vivência também da pessoa ter um único emprego na vida, uma única empresa. É, Isso. é cada Muito vez foda. é cada vez mais dinâmico. Tipo, eu sou funcionário público até sou um pouco contrário dessa situação. Tive poucos empregos na vida, passei em alguns concursos, mudei de cargo 2 vezes. Antes eu trabalhei muito com alguns estágios e terceirizado, mas se eu somar todas as oportunidades de emprego que eu tive até hoje, dão acho que exatamente 5, tirando quando eu trabalho como autônomo. E a gente já vê hoje, de vez em quando, pessoa, principalmente da área de informática, que quando vê o cara em um ano tem 2 empresas, talvez em um É, espaço de 2 anos ter 3 empresas, não é algo incomum. E não é como era antigamente, vamos dizer assim, uma pessoa que não para no emprego por não se adaptar àquele emprego. Muitas vezes é uma pessoa que tem capacidade e que ela pode mudar de emprego conforme o que acha mais interessante para tomar um rumo na vida. assim, infelizmente, assim, isso é justamente uma reflexão ou uma situação que a gente tem porque a gente é da área de computação, mais uma vez, ou da área de TI, ou de uma área de tecnologia, ou alguma coisa que esteja mais avançado tecnologicamente, assim podemos dizer. Porque quando você para ver outras realidades, outras áreas, é ruim você estar mudando de emprego ainda. Tipo, você tentar uma outra coisa. E aí, querendo ou não, voltando mais uma vez para o assunto de que você não é o seu trabalho, não necessariamente o primeiro trabalho que você escolhe é o trabalho que você quer ter para toda a sua vida. Então, se você não é o seu trabalho, por que você, tipo, tem que estar se obrigando a estar fazendo aquele trabalho sempre, por toda a sua vida, por uma escolha que você fez? Eu acho muito errado esses estigmas, ou esses
paradigmas que nós temos que são de escolhas que você tem que tomar para o resto da vida e elas são absolutas. Claro que se matar é uma escolha que se você fizer não tem como você voltar. Esse ponto aqui não vai ser abordado, né? Mas, sei lá, um casamento, uma abertura de uma empresa, ou uma escolha de um emprego, não deve ser uma coisa que você deve escolher e ter que arcar com aquele peso por toda a sua vida, se aquilo não está lhe satisfazendo, se aquilo não está lhe fazendo feliz, não está trazendo um, um bem-estar. Eu acho que mais saudável possível é justamente você conseguir mudar essa questão, você conseguir ter a opção de mudar, de escolher um outro caminho para sua vida. E também tem o outro lado, né? A gente está vendo do ponto de vista do trabalhador, mas a gente também tem que ver o ponto de vista da empresa, de certa forma. As empresas em si estão cada vez mais dinâmicas, tipo, as tecnologias mudam, o sistema de logística, de distribuição, tem exemplos pequenos, vamos supor, hoje em dia loja de móveis quase nenhuma tem entregador, eles preferem pejotizar, terceirizar lá por um algumas vezes até chega a ser engraçado, mas ao mesmo tempo triste, porque tipo é um cargo que antes seria da empresa e a pessoa passa a depender só de si mesma. Então Isso. eles cortam aquele funcionário e contratam ele como terceirizado, e isso a lei permite, não é ilegal, talvez seja imoral, mas é uma questão mais abrangente. E também quando a gente chega em termos de tecnologia, a tecnologia se tornar obsoleto, deixar de ser popular é algo muito rápido. Então, basicamente hoje, os dois lados andam num compasso cada vez mais veloz. Quem está trabalhando com tecnologia não consegue parar de aprender e as empresas em si, para evoluírem, acabam adotando e ao mesmo tempo removendo tecnologias e estratégias que são utilizadas, e nesse meio tempo, se o profissional não se adapta também, ele acaba sendo cortado. Então, essa definição que tu é perfeita assim pro momento, tipo, a pessoa realmente não essa escolha única assim que muitas vezes até essa questão de fez a faculdade e a faculdade lá a pessoa tem, sei lá, 20 anos, 22 no máximo, 23, vamos dizer assim, na média, apesar de eu mesmo ser um lá que fui me formar formalmente com 30 anos, apesar de ter passado por vários cursos de um lado para o outro, eu fui me formar depois dos 30. Uh, mas quando a gente começa a analisar isso, a gente vê que, tipo, essa decisão binária de você tal coisa ou você ou outra coisa é muito delimitante. Tipo, o ser humano é muito mais complexo que isso. E também, quando a gente entra nesse escopo de trabalhar de casa, mesmo que tu esteja realizando teu trabalho, tu tem a tua vida. E aí, como é que tu consegue separar isso? É algo que até eu hoje mesmo estava apanhando um pouco para isso. Como é que tu consegue determinar onde o teu trabalho termina e onde ele começa? E onde começa a tua vida e onde termina a tua vida? Tipo, conseguir separar no modelo tradicional, vamos dizer assim, que é um pouquinho mais tranquilo, porque tu tem aquela questão do ambiente de trabalho, tu é forçado aí o ambiente, mas no momento que tu fica no mesmo ambiente para realizar todas as tarefas, no primeiro momento é um choque. Não sei qual é que foi o impacto na tua vida, Israel, como é que tu está lidando com essa questão de mudar o regime de trabalho tradicional para trabalhar de casa. Essa questão tá uma questão um pouco complicada. Assim, apesar de eu não ter filho, né? Porque eu acho que nessa situação, quem tem filho está numa pior situação, porque, querendo ou não, criança gera um trabalho mais frequente e você ainda tem que trabalhar e tem que, tipo, tomar de conta da casa, tem que tomar de conta da comida, tem que tomar de conta de várias coisas, do cachorro, do gato, se tiver. Então, assim, eu sou uma pessoa bem minimalista nesse sentido. Eu não tenho filhos e, tipo, eu só tenho que trabalhar e cuidar da casa da minha mulher. São poucas coisas, mas mesmo assim,
ainda sinto um certo peso por essa questão de você estar em casa, trabalhando dentro de casa e tendo que cuidar da casa. E já é um pouco complexo, tipo, demais de gerenciar só isso. Eu fico pensando no quem tem essa situação de ter filho, né? Tu tem filho, né, Não, Madruga? não, tem só cachorro por enquanto. É um. É, Dependendo da visão, a gente diz hoje que é quase como um filho, né? Porque também tem suas necessidades, mas não dá nem pra comparar com a situação de filho. Ah, pois é, aqui na realidade, tipo, eu vivo com a minha mulher também, tem a questão do cachorro. Mas o cachorro até foi interessante, antes da gente começar, eu tive que interromper aqui a estruturação do estúdio caseiro, vamos dizer assim, para gravar, é, para levar ele para passear, tem toda essa situação. Mas ao mesmo tempo, cara, não dá nem para comparar. Tu imagina, quem tá trabalhando de casa, a criança que tá habituada com aquela rotina de ir pro colégio, de encontrar os amigos, gastar energia, depois voltar para casa, agora fica em casa 24 horas por dia. Então, é um mundo alternativo. É um negócio assim, tipo, a gente, de certa forma, é muito. Ainda é muito privilegiado. Bem isso, como tu falou, assim, de certa forma, por ser um pouco mais minimalista, não ter tantas obrigações ainda, tu acaba tendo um impacto menor, mas uhum. não deixa de ser existente. E eu vejo pelo que eu converso com pessoas que têm filhos estão nessa situação, cara, a tua vida agora se antes até se fala muito, principalmente na questão da mulher da jornada dupla, que é tu trabalhar e cuidar da casa, agora vira uma jornada tripla, é educar o filho, cuidar da casa, trabalhar e se ratear a jornada quádrupla, porque tem marido em casa que Cuidar do também marido tem ainda, tem marido em que casa cuidar que do não ajuda marido. muito. É foda. E aí a gente já vai cair num contexto mais social, né? Que aí é um outro problema que a gente também pode abordar em um outro podcast, talvez. Mas é foda. Tipo, você ter que estar contribuindo é, com todos esses setores ao mesmo tempo e todo o tempo. Acho que define justamente dessa forma aí. Acho que isso foi uma forma que eu estava pensando de definir. É você conseguir contribuir com o seu casamento, com a sua mulher, com a sua casa, com o seu trabalho. E tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E tudo está ali demandando tempo. Então você está contribuindo com todos os setores o tempo todo. É tipo aquele malabarismo de circo, sabe? Tentando jogar tudo pra cima, aí tu, ao mesmo tempo que joga algo pra cima e tu pega outro, então, tipo, tá sempre interagindo, parece que tu não desliga mais, assim, não desconecta das coisas. De certa forma, até nos primeiros dias, primeiro era assim, eu fiquei bem mais tenso, bem mais estressado, até porque a minha área, por trabalhar com educação à distância, uh, se a minha universidade tinha uma demanda X dentro do contexto tradicional de educação à distância, hoje a gente está tendo que responder a, sei lá, 5x, 6x, tipo, aumentou exponencialmente o número de pedidos e só tende a aumentar mais. Uh, e aí, de certa forma, tipo, como é que tu vai dar atenção para tua família, lidar também com os amigos à distância, que é uma coisa assim, tipo, eu fico pensando quem tá fazendo essa questão de quarentena completamente isolado socialmente, tipo, solteiro, alguma coisa assim, é bem complicado, tipo, o contexto de cada pessoa, de vez em quando tu vê que é um quadro completamente diferente do teu. E outra coisa assim que eu vejo que me impactou muito também, mas aí já voltado para essa visão de trabalho mesmo, foi a questão de produtividade. Se antes eu conseguia, bah, agora eu vou sentar, vou trabalhar, vou fazer sei lá quantos pedidos, vou ver tal tecnologia, vou criar tal material educacional, agora não dá nem para comparar, não dá ainda para mensurar, porque tipo, Uhum. tu acorda, toma café, trabalha. Aí tu come, descansa um pouco, trabalha. E parece, sabe, apesar de tu estar presencialmente trabalhando, fisicamente trabalhando, não é aquele mesmo desempenho de tu ter ali, vamos dizer assim,
aqueles momentos definidos para trabalhar. Outro dia até me aconteceu uma coisa bem curiosa, tipo, eu acordei sábado, 7 e pouca da manhã, que normalmente sábado e domingo é aqueles dias que tu costuma dormir até mais tarde, e para mim agora na Isso. quarentena virou um modo automático de acordar cedo também no sábado e domingo, porque tu não tem mais diferenciação, tu não tem que pegar transporte, tu não tem que fazer mil e uma coisa, então quase todos os dias tem a mesma rotina, tirando um dia ou outro, mas a tua semana em si é, é muito, muito similar. E aí eu simplesmente acordei no sábado de manhã e fui fazer pedidos. Tipo, tomei meu Aham. café, ah, esperei um pouco e sentei na frente do computador e comecei a fazer os pedidos. Aí fiz tudo que era mais urgente, aí eu sentei, tipo, cara, hoje não é dia de trabalho. Eu tinha noção que aquilo era um sábado, mas mesmo assim eu tinha aquele impulso de trabalhar porque eu vejo que a demanda não tá batendo a demanda, assim, tipo, tem muita coisa pra gente fazer, aumentou muito no nosso serviço e a gente não tá conseguindo dar conta. E aí quando vê aquilo começa a te dominar. A questão mesmo de, bateu 6 horas, terminou o trabalho, também já não existe mais. Não Normalmente existe. bateu 6 horas. E aí tu vê, ainda tem mais uma, duas, três, quatro, cinco, 10. Aí tu começa a contar o número de tarefa e tu te desespera, tu não tá conseguindo vencer. Não, vou fazer mais algumas. E aí daqui a pouco eu paro, aí tu atrasa um pouco o café, tu faz uma outra realidade. Então, de certa forma, quando tu tenta analisar a produtividade, não é mais aquilo de sentar, trabalhar e ir para casa. Agora, tu parece que tá ligado no trabalho quase todo o tempo. É algo bem interessante. Não sei como tá sendo aí para ti nesse ponto, como é que é a tua dinâmica de trabalho, tua rotina. A minha rotina tem mudado um pouco depois da quarentena, né? Porque justamente tudo mudou. Não tem mais o tempo de sair pro trabalho nem nada e tal. Então, no começo da quarentena, minha rotina bagunçou, assim, literalmente. Eu consegui, nos primeiros dias, passar uns dias acordando na rotina certinho, do jeito que eu vinha fazendo anteriormente. Aí eu acordava todos os dias às 5 horas da manhã para me arrumar e ir pro trabalho e pegar às 7. E aí geralmente eu acordava, não deixei de acordar às 5, e passei a acordar às 6, aí tomava o café da manhã e começava o trabalho às 7. Aí fiquei fazendo assim, aí em cujos dias, 3 ou 4 dias depois, eu decidi dar uma esticada maior à noite para dormir mais tarde. Aí acordei mais tarde e aí começou a se iniciar a estrutura bola de neve. E começou, tipo, desde o dia de eu começar a trabalhar 10 horas da manhã, porque, tipo, tinha que dormir 4 horas da manhã no dia anterior. E aí fica tudo bagunçado, você perde a dimensão da sua vida. E mistura mais ainda esse fator de você não saber separar o que é trabalho, o que é, porque sempre você está atrasado, sempre tem tarefa para fazer, e sempre tem coisa para resolver. E é isso, velho. Tipo, aconteceu alguma coisa parecida contigo? Sim? Tipo, a minha rotina ela era acordar por volta de 6h30, 6h45, tirando aqueles dias que, vamos dizer assim, tu já acordava atrasado, tradicional, acorda às 7 e aí começa a correr, faz tudo correndo. Que eu levava cerca de 45, 30 minutos, eu pego 2 ônibus para chegar no trabalho, como aqui é cidade menor, não é tão grande assim a distância. Ah, mas, de certa forma, no primeiro momento, realmente, tipo, eu tinha já uma rotina que funcionava dentro daquele contexto de trabalho, e no que começou a quarentena e tu começa essa questão de esticar mais um pouco, a, vai um pouquinho mais pra noite, mas aí acorda cedo, mas não, tipo, vamos dizer assim, eu levei acho que pelo menos um mês e meio pra, agora eu realmente tenho todos os horários certinho, porque primeiro começou que teve uma época que eu tava, acordava em cima do horário de trabalhar, tipo, 7h40, Passei um período fazendo isso sete h também. 40 come correndo, começa a trabalhar. Eu até não como muito assim no momento que eu acordo de manhã, então não chegava a ser problema. Aí depois eu comecei a acordar muito cedo, tipo, voltar ao horário que eu acordava antigamente, tipo 6h30, 6h45,
Hoje em dia eu tô acordando ali por volta de 7h15 e fica tranquilo, que aí eu como, dou uma descansada, de vez em quando alguma meditação até, e aí eu foco no trabalho depois e aí vai indo, mas realmente até se adaptar a essa questão, vamos dizer assim, biológica de certa forma, foi um negócio um pouquinho conturbado. Mas agora eu até considero que, apesar da questão de produtividade ainda notar que tá diferente, não tá fluindo como era antes, a questão da rotina em si, quando eu comecei a me regrar novamente, porque realmente, tipo, de certa forma, por tu estar em casa, tu acha que tu tem toda a liberdade do mundo. E aí Isso. tu começa, flexibiliza de um lado, flexibiliza do outro, aí cada dia tu vai ter um horário para dormir e isso te desestrutura, assim, tipo, no trabalho tradicional, se tu fizer isso, tu sabe que vai começar a dar porcaria, tu não faz. E quando tu tá trabalhando de casa, tu começa e aí, tipo, a pior coisa que tem é tu acordar com sono, teu dia não vai render. Tu vai estar ali, ainda mais quem trabalha com computador, tu não te agita tanto. Então hoje eu já tenho uma rotina, que aí eu acordo, aí no meio da manhã eu paro, tem um certo ponto da manhã que eu paro, vou fazer exercício físico, algo que no início eu também não estava fazendo, até é bem importante bater nessa tecla, porque tipo, no início eu estava indo no automático, ia trabalhando, comer, parava um pouco, trabalhava mais um pouco, trabalhava mais um pouco e chegava uma hora que parava. Aí eu comecei a ver, cara, não está funcionando assim, não estou me sentindo tão bem. Aí agora eu pego, prefiro recuperar o tempo depois, mas vou lá, paro no mínimo uma meia hora, de vez em quando o dia está melhor, até uma hora, faço exercício físico, volto e aí sigo tocando. Isso me dá mais, vamos dizer assim, foco e ao mesmo tempo até questão de felicidade em si, porque de vez em quando tu te É, estressa, não sei se é o eu teu demorei bem caso. mais. É, Eu demorei, demorei muito pra conseguir achar que o problema era justamente esse aí. Eu fiquei, tipo, batendo muito em, eu dormi mais tarde hoje, eu vou dar uma esticada, não, eu vou trabalhar mais, eu vou fazer isso aqui a mais para poder entregar mais, para poder fazer mais, e você acaba passando mais tempo no computador e ficando mais e mais e mais, e quando você olha, teu, foi-se di- embora teu, 2 meses de quarentena e você olha assim e diz, eu fiz o quê? Trabalhei pra caralho. e o teu dia foi É, consumido pelo computador. É isso nisso. que de certa forma me apavora, assim, tipo, principalmente quem trabalha com essa parte mais técnica, cara, é impressionante. Se tu não te policiar, se tu não te regrar, não tentar criar uma rotina como tu tinha antes, tu acaba sendo consumido pelo trabalho. Que aí tu vai nesse automático e ninguém tá vendo, ninguém tá controlando e tu tá tentando ser eficiente, tu tá tentando mostrar serviço, tá tentando ser útil, ajudar as pessoas. Eu tenho muito disso, assim, chega a ser chato quando eu vejo, bah, a gente não tá conseguindo dar vencimento, sabe? É aquilo que de vez em É, quando até meio que consome por dentro, assim, mas aí, claro, agora já consigo gerenciar um pouco, é uma questão de fazer uma só, atividade física, tentar criar essa rotina. para contribuir, assim, justamente com essa sua linha de pensamento. É, eu vejo também que muito tem a ver as empresas aparentemente estão cobrando mais dos seus funcionários. E aí, sei lá, porque a gente meio que está confundindo o, o tempo de trabalho e aí a gente acaba entregando mais. E aí eu não sei o que é que está acontecendo, tipo, o que é que os clientes têm, ou o que é que. Ou se é uma própria desorganização minha e por isso eu tô achando que está acontecendo mais. Mas o sentimento que eu tenho é que parece que eu estou trabalhando mais do que o que eu trabalhava, então eu estou entregando mais, mas mesmo assim eu não estou ficando livre de trabalho. Esse é o sentimento. Assim, não tenho nenhuma análise, nenhum dado que possa corroborar com isso, mas é isso aí. Não, e é bem interessante até, porque aí eu vejo quem já fez essa transição de trabalhar de casa antes da pandemia já não tem tanto esse problema, já não tem essa questão de expectativa, pois tu teve um preparo, tu teve um planejamento. Eu tenho alguns amigos que trabalham com empresas que já adotam esse regime de work from home ou home office há anos. E, cara, quando eu comecei a falar, relatar os problemas e tal, até de certa forma reclamar no primeiro momento,
ele meio que me abriu um pouco a cabeça assim de mostrar, cara, não é bem assim. Tu começa a trabalhar, mas começa a dar atenção para quem está na tua volta, tenta ao mesmo tempo não te estressar que nem maluco, ficar 24 horas ali ligado no computador, não tenta ter uma vida humana, vamos dizer assim, não tenta computadorizar tudo. E aí, tipo, ele começou a relatar que para ele trabalhar de casa é muito mais útil, assim, tipo, mas o pessoal já tem dentro da empresa toda uma cultura. Tipo, outro ponto até já conectando, que eu acho que é importantíssimo falar, é a questão de comunicação e reuniões, que por mais que a gente seja da área de informática, que o pessoal é meio conhecido por ser antissocial, eu até não sou tanto, não sei Ah, se é o teu caso, mas eu tô vendo muito problema em como as empresas estão se comunicando nesse meio tempo. Não sei como está ocorrendo na tua empresa, o que que ocorre, como funciona. lá na minha empresa, assim, eles já tinham alguns funcionários em situação de home office, mas a grande maioria trabalhava em loco. E aí, de repente, todo mundo tava de home office. Aí teve, como toda mudança brusca, tem, tipo, alguns percalços durante o processo inicial para se estabelecer as coisas. Mas hoje em dia já está uma estrutura bem organizada e tal, já tem ferramenta e tudo tal, mais dinâmico. Eles foram bem efetivos, vamos dizer assim, Bem em encontrar ágeis. e soluções ágeis. É. E uma das coisas que eu vejo, assim, que eu tô sentindo muito, tipo, corrobora muito com um artigo que eu tava lendo um pouco antes da gente começar aqui, justamente por esse fator, é que os funcionários, uma pesquisa foi realizada em algum lugar, aí que eu não tô lembrado agora onde foi que eu tava lendo, tipo, dentro desse artigo, e a galera percebeu que os funcionários estavam mais produtivos, mas estavam cobrando mais empatia. E aí, justamente, eu acho que um dos grandes problemas do trabalho home office é esse, porque quando você está trabalhando no ambiente local, que o seu gerente está lhe vendo, que você está lhe vendo, que você está vendo sua equipe, só rola um contato a mais, você consegue ver, tipo, a pessoa, a rotina e tal, e aí você, querendo ou não, entende mais a pessoa. Não é um computador que está do outro lado falando com você, é um ser humano. E aí, se você vê que a pessoa tá mais cansada, se a pessoa tá mais. Você tenta aliviar um pouco a carga, tenta, tipo, não cobrar tanto. Ou então, se você acha que você tem mais liberdade para chegar e dizer: Ó, eu tô me sentindo muito cobrado. Porque você tá no pessoalmente, você tem como mostrar que você tá cansado. A pessoa vê em você. E no trabalho de home office, não tem isso, né? Você é um computador do outro lado, Hum. que eles pedem alguma coisa e você entrega. Então, eu sinto a falta disso. Essa parte, assim, eu acho que é bem complexa de, de se, de se encontrar uma solução. Eu não sei qual seria, mas, assim, acho um ponto a ser pensado. É, ahn, eu acho bem complexo assim, tipo, apesar de já no meu caso especificamente, a gente já trabalhar, vamos dizer, 90% da demanda já era à distância, então o contato em si a gente já estava habituado com as outras pessoas, mas dentro da equipe a gente tinha esse contato humano. Tanto que até é engraçado, tipo, o pessoal de vez em quando sabe o meu nome dentro da instituição, mas não sabe o meu rosto porque nunca viu. É só o e-mail chegando lá, modo bombeiro, sempre resolvendo algum Entender. problema. Então, de certa forma, a gente ainda está meio conectando isso. Tu falou, é bem interessante que é algo até que eu não tinha parado para refletir. Tipo, de vez em quando a gente pensa na nossa situação, em como tu tá estressado, em como tu tá enfrentando problemas durante a pandemia, toda essa situação, mas talvez tu não esteja pensando, ou os outros não estejam pensando na outra ponta. O que que tá, E isso. o que que tá acontecendo com a pessoa que talvez te manda um e-mail meio desaforado,
ou tu manda um pedido e te retruca meio que na lata com uma leve pedrada, vamos dizer assim, ou sei lá, o tempo de resposta aumenta, todo esse tipo de situação. E de vez em quando a gente não tá vendo o lado humano da situação. Cara, o computador é uma ferramenta e a gente tá trabalhando, se comunicando através dele. Mas a pessoa ainda é pessoa, tu ainda é um ser humano. Tu ainda vai ter os altos e baixos, vai ter os seus problemas e tudo isso influencia. E aí quando a gente fala de comunicação, a comunicação, principalmente a escrita, tu não consegue ver ali a questão do locutor, O, compreender o que está o acontecendo. feeling, né? É exatamente o, Feeling. o Sentimento feeling. ali que você passa. Aí eu hoje em dia sou um grande adepto dos emojis. Então, assim, sempre que eu posso estar mandando alguma frase com algum emoji, alguma coisa para facilitar o entendimento do outro lado, eu acho que, tipo, é uma abordagem muito boa quando você vai mandar mensagem de texto, mas mesmo assim ainda não é o real sentimento. Mesmo, mesmo eu e você aqui fazendo uma chamada vídeo aberto, tal, conversando, não é o mesmo sentimento que você tem quando você está conversando olho no olho, vamos dizer assim. Sim, É sim. diferente a situação. Não é. Então, Se, é isso aí. se tu para pra pensar, isso é. Tipo, ah, tu tem o emoji, tens recursos, mas vou dar um exemplo clássico: ironia. Cara, tu bota a ironia no papel, sem tu botar um contexto, sem tu estar conectado com a pessoa, sem tu estar conversando, 90% das vezes vai passar por algo rude ou grosseiro, e daqui a pouco tu tá criando uma rusga com alguém que tava tentando fazer uma piada, diminuir a tensão dentro de um certo contexto. Só que, tipo, a ironia, se tu não tem um contato humano, grande parte das vezes tu não conhecer também o interlocutor, não saber que o fulaninho já tem essa tendência de fazer assim, sabe? Como tu falou, Uhum. É, tu tem a tendência de usar o emoji, mas outra pessoa pode ter a tendência de usar a ironia como um recurso de linguagem frequente. é isso. Eu aprendi, quer dizer, minha mulher me ensinou uma vez, porque eu, às vezes, quando usava ironia, as pessoas não entendiam. Mais ou menos dessa forma. E aí ela me ensinou, ó, sempre que tu falar alguma coisa, tu bota um haha no final, ou um RS, pra poder a pessoa mais ou menos entender que você falou aquilo sério, mas embaixo tá rindo, então deve ser uma ironia, deve ser alguma coisa assim. Então, eu acho que talvez seja um caminho que ajude a facilitar quando você tá querendo mandar uma mensagem, uma piadinha, pra pessoa não levar tão a sério. Se você não gosta tanto de usar emoji, você dá old school, né? Não, é uma boa. Outra coisa que eu acho importante também desse tipo de situação, se a gente parar para pensar, é tu ter a oportunidade de ter uma comunicação direta. Onde eu trabalho, por exemplo, a gente tem muito uma comunicação verticalizada, onde tu não consegue, parece que tu não consegue transpor de conectar diretamente com uma pessoa, tu vai ter que falar com o teu chefe, o teu chefe falar com o chefe da pessoa, para o chefe, sabe, parece o telefone sem fio. Aquela mensagem original que tu tinha, até chegar lá o interlocutor final para ele processar, o receptor final, já passou por três, quatro pessoas ou passou por um sistema. Então, é algo, cada vez mais eu olho e vejo, cara, esse tipo de comunicação não funciona. Quanto mais direto tu conseguir conectar as pessoas, começar a quebrar essa questão de hierarquia, de setores, de departamento, mais efetivo é, porque aí tu vai estar realmente falando com a pessoa em si, tu não vai estar falando com fulano, pro fulano falar com ciclano, pro ciclano então falar lá com a pessoa que tu queria. E aí daqui a pouco a tua mensagem, bem como tu citou, talvez um usa a ironia, o outro não usa, o outro tira os emojis que tu falou, daqui a pouco, sabe, tipo, esse fator de comunicação e a forma como é feito, eu até algum tempo atrás fiz um curso online, eu não me lembro o nome do curso exatamente, mas eu me lembro que era ministrado por uma sul-africana, porque o sotaque do inglês dela era bem interessante, assim. E ela falava muito dessa questão da comunicação horizontal, citava até exemplos, tipo acho que era na Steam, no caso, que todo mundo trabalhava
dentro do mesmo escritório, aquele conceito de escritório aberto, só tinha equipes, vamos dizer assim, as equipes eram formadas por interesses para resolver um problema específico ou trabalhar numa solução específica, numa ferramenta específica, mas tu tinha toda a liberdade de ter comunicação entre os pares, tu não tinha toda essa hierarquia. E É interessante isso porque você exercita a criatividade, né? Assim, eu sou um grande adepto, grande apreciador da criatividade e do que motiva a nossa inteligência, a nossa criatividade. Então, quando você deixa uma equipe mais horizontalmente e com mais liberdade e mais aberta, você faz com que as pessoas possam opinar sobre suas realidades sobre aquele projeto. Não é apenas a visão de quem acha que deve ser feito daquele jeito. Eu acho que, pelo que eu estou vendo aqui, devia ser feito assim. E aí todo mundo pode opinar, ou todo mundo pode dar uma sugestão e chegar-se a uma melhor solução para o problema, ou a um melhor produto final, ou até uma própria melhor organização da própria equipe. Porque quando você chega e decide o que é melhor para o grupo, você está partindo do ponto de que você conhece todo mundo e sabe o que é melhor para cada um. sim. E todos nós sabemos que isso não é verdade, né? Eu acho bem interessante esse teu ponto de vista, que eu acho que é muito essa questão de autonomia. No momento que tu não dá autonomia, que tu cria toda essa burocracia, cara, tu tá realmente podando a criatividade. Você falou num ponto que tipo, eu nunca tinha parado também para pensar por essa visão, mas não é só a questão da comunicação ineficiente em si, mas tu tá, de certa forma, matando a inovação. Porque quanto mais barreiras tu vai ter, tipo, por que eu vou fazer tal coisa se para fazer uma iniciativa eu tenho que deliberar 38 mil documentos, tipo, você tem toda aquela gestão vagarosa que aí tu vai indo pouco a pouco, tipo, uma iniciativa que talvez fosse simples de ser tomada, conversando com algumas peças-chave dentro da organização, acaba sendo algo que vira quase um sacrilégio, que vira aquela questão de faz documento, faz formulário, e tu não consegue chegar no ponto onde tu realmente deveria se importar, que é a questão da execução. E É, isso aí, a gente cai no problema da burocratização das empresas brasileiras, né? Que justamente tem uma questão muito complexa em cima disso aí. Mas é foda, porque quanto mais você engessa o processo, mais tempo você vê que você desperdiça tempo com o processo. É, e aí, a forma de resolver esse problema do processo é o quê? Você vai lá na sala do fulano e diz, fulano, resolve esse problema para mim. Você burla o processo. Mas como a gente tá distante, não tem como você dizer, ei, fulano, resolve esse problema para mim, tem que ser por um processo. Aí a gente vê e sente o real impacto do processo no trabalho. cara, é bem por aí, assim, tipo, de certa forma, tu tem tantas camadas é, de obstáculos, de Burocracias. trâmites, de burocracia, de procedimento, de protocolo, que tu começa a perder essa vontade, esse tesão por criar, por mudar, por fazer algo diferente. E até porque, na realidade, tipo, grande parte das vezes, quando tu tenta mudar algo, tu tem um grande princípio de incerteza por trás. Tu, no fundo, tá tentando fazer algo que tu acha que vai ser melhor, mas tu não tem 100% de certeza. Depois de um certo ponto da vida, a gente começa a notar isso, que às vezes tu acha que tal solução é melhor, mas Isso. no fundo aquilo não é tão bom assim. Tipo, já aconteceu com a gente uma vez ou outra de criar um sistema, criar alguma ferramenta, algo que quando foi mostrar para o usuário final lá, não é bem assim que funciona, a gente não vai utilizar. E aí tu investiu um baita no tempo É, naquilo, e aí, tipo, ao mesmo tempo tu fica decepcionado, hoje eu já vejo, cara, se o usuário em si acha que não vai facilitar a vida dele, faz parte, tu tentou contribuir, mas, tipo, nem tudo vai ser aceito.
Então, quanto mais flexível for, mais ágil, mais dinâmico for essa liberdade que te dá autonomia para implementar, para realizar algo, eu acho que é melhor para todo mundo envolvido. É, Não, eu acho que justamente pega o. Eita. não, continua. Eu acho que justamente esse gancho pega com a ideia do design e da criatividade, né? Porque justamente quando você tem esse problema que você está sugerindo aí, que você desenvolveu uma solução ou um produto e o usuário final ou o cliente disse, isso aí não serve para mim, foi um grande problema de design. Foi um grande problema de execução da criatividade ou de, justamente, no meu entendimento, a criatividade é você usar a inteligência para resolver problemas criativos, soluções Sim. criativas para facilitar a nossa vida. Então, foi um problema aí na estrutura. Mas ao mesmo tempo eu acho interessante que tá, tem esse problema em si na estrutura, de não ser ágil, não ser dinâmico, não se adaptar conforme seria o necessário, mas ao mesmo tempo aquilo também te mostra que se aquela solução não foi a ideal, aquele não seria o caminho a ser seguido. Então tu vai ter outros caminhos para chegar na solução para aquele problema. Esse é o grande ponto. De vez em quando a gente tem essa ilusão que tu vai ter eu gosto muito de falar isso, que tipo, não existe a bala de prata. E cara, não Não, existe uma solução única, não existe uma solução perfeita, existe a solução que tu consegue naquele momento. Daqui a pouco o teu sistema não isso. é perfeito, mas está rodando. Ah, É, o cadastro de usuário é lento, é vagaroso, mas tu não tem uma equipe para criar um novo cadastro, um novo sistema de é aquela cadastro. ideia do nada se cria, tudo se transforma, né? Ou Isso, então, como se você pega da ideia do budismo, todo mundo é uma semente ou é uma base para uma nova pessoa surgir ou alguma coisa surgir depois disso. Então, se você cria alguma ferramenta, mesmo que ela não seja a ideal, de toda forma você ainda construiu alguma coisa que vai servir, aquilo ali vai ter alguma usabilidade no futuro para você utilizar aquele como base para outras coisas. É muito interessante isso e traz grandes reflexões, assim, essas coisas de você não imaginar que nada que aí você faz é inútil. sim. Pô, perfeito até a tua colocação, porque era outro assunto que a gente tinha combinado de falar também, que é essa questão de falar um pouco de espiritualidade e outras ferramentas para esse cenário, assim, porque, tipo, ah, eu não considero uma pessoa religiosa em si, mas eu estudo de tudo um pouco, tenho uma certa afinidade com a questão espírita e tal, mas de certa forma até vejo que a filosofia em si também funciona, ao meu ver, como uma forma de espiritualidade, porque Concordo. ela te dá uma estrutura para viver em tempos adversos, em tempos onde talvez tivesse muito mais problemas, tu consegue raciocinar, pensar de uma forma adequada, pois tem aqueles preceitos, aqueles valores que tu trabalha em cima. Então, eu não sei qual a tua visão frente a isso. Já citasse a questão do budismo, que eu acho também super interessante, mas como raciocinar dentro desse momento que a gente está sendo bombardeado por tanta coisa negativa, por tantas dúvidas, tantas incertezas, e como é que tu vê tudo isso assim dentro desse contexto mais alto, mais espiritual, saindo desse momento, desconectou da máquina e volta a pensar como É, gente. isso, que você tem muitas questões, tipo, de entendimento da espiritualidade hoje em dia. E você tem que pensar sobre, além do seu trabalho, além do seu tempo, e além de, tipo, você como ser humano. Você se entender como um ser humano e uma pessoa que está interagindo no mundo e está causando reações. É, e aí, justamente pelo que eu estava falando, lembrei agora que era a questão da rotina para fazer o gancho com o que a gente está falando aqui hoje é justamente porque
durante a minha rotina eu sempre gostei muito de ter algum tempo para ficar pensando refletindo sobre as coisas do dia, sobre o que acontece comigo, sobre a minha pessoa. Ter um certo momento de ócio. É, e desde que começou toda essa bagunça, de horário e tal, não sei o que, e você ficar buscando resolver problemas afins, você deixou de ter um tempo para você mesmo. E aí isso acaba sendo muito prejudicial, eu acho que para todas as pessoas. Porque a gente precisa de um tempo pra gente. Mas, sei lá, já por outro lado, quem tá sozinho, morando sozinho numa quarentena, talvez já tenha passado demais por isso, que é ficar tipo, muito tempo sozinho, forçadamente, sem você poder sair. É, e eu só consegui, tipo, algum tempo pra mim, ou então passar algum tempo no meu dia, na minha agenda, quando eu consegui me forçar a ter uma rotina. E aí foi quando as coisas começaram a melhorar na quarentena, porque estava bem complexo, bem complicado. A sucessão de atividades e rotinas e coisas, e dorme, acorda e faz isso, faz aquilo, e você não para. É, você acaba não digerindo o que está acontecendo no seu dia. Passa a E ser algo é isso aí. automático, né? Aham, passa a ser automático e você fica sem entender ou raciocinar ou refletir o que você está fazendo, se você era uma pessoa que geralmente tomava essas ações durante o dia. É, aí, depois que eu comecei a estabelecer uma rotina, eu percebi que, tipo, agora eu consigo acordar cedo, consigo meditar todas as manhãs, tipo, para ajudar a me concentrar melhor e tal, e vi que, tipo, isso me trouxe grandes pontos positivos. Eu sempre tentei meditar para poder relaxar mais e organizar as ideias. E eu acho que isso traz uma. Eu sempre fiz por um tempo, depois eu faço, sei lá, 6 meses fazendo e depois eu paro, Normal. sei lá. Aí depois de um bom tempo depois eu lembro que tem que meditar, e aí eu faço um mês e depois. E aí agora eu disse, não, eu tenho que voltar a meditar, porque eu acho que, como eu não estou tendo tempo de ficar sós comigo mesmo, tipo, de poder refletir, que são um dos problemas que eu vejo justamente também pela desorganização pelo que eu observei. Na minha casa, por exemplo, é um kitnet, só tem uma cozinha e um quarto. E nesse quarto tem um banheiro, então tipo, não tem como eu ficar isolado da minha mulher durante o meu período de trabalho, nem ela de mim, como muita gente tem essa opção. Uhum. Então acaba que você fica encontrando com a pessoa frequentemente e você não consegue separar uma coisa da outra, da cabeça e tal. Então, é bem difícil você conseguir estabelecer uma rotina por conta disso, porque tem que ser, sei lá, uma rotina a três, que é você, a sua mulher e as eventualidades. Sim. Que, querendo ou não, porque você está em casa, muitas coisas acontecem, acabou o gás, ou uma lâmpada queimou, ou um móvel está com problema e você aconteceu alguma eventualidade e você está em casa e tem que resolver. A pia está derramando água, que nem aconteceu com um amigo meu recentemente. Ele teve problema de filtração na casa dele, ele teve que resolver e tipo tá de quarentena, mas então assim, fica uma sucessão de coisas para você resolver e fazer. Então, a melhor solução que eu estou encontrando é tentar me policiar com relação a alguns horários e pelo menos pela manhã eu estou tentando estabelecer uma rotina, pelo menos assim que eu acordo. Que aí facilita de. Eu senti que pelo menos eu vivi aquele dia. Não acordei, pulei da cadeira, fui pro trabalho e fiquei trabalhando, fui dormir e depois no outro dia acordei de novo. É tipo aquele filme clássico do Chaplin, o Tempos Modernos. É, o tempos modernos. É, É isso aí. cara, é perfeito assim essa reflexão que tu bota, por tipo, pra mim nos primeiros momentos foi mais ou menos por esse lado. Aí depois eu comecei com essa questão que eu te falei de exercício físico, voltei a meditar também. Acho que meditação é um pouco assim, tipo, a pessoa faz um tempo, melhora da situação, consegue focar um pouco mais, consegue desestressar, consegue relaxar e aí esquece daquela prática. Por mais que te ajude no dia a dia, tu esquece por estar no momento melhor. Aí quando começa a complicar de novo, vira
tudo de novo e aí tu adiciona a rotina de novo, vamos voltar pra Ah, meditação, vamos faz tocar. sentido, faz sentido. É. E aí, tipo, eu demorei assim até cair a ficha, balancear as coisas. Voltei a ler muito sobre estoicismo dentro dos momentos que eu leio, dos poucos momentos, mas normalmente quando eu tô lendo é muita coisa ligada assim A gente a. poderia fazer um sobre estoicismo. hum, Interessante. É bem interessante assim, tipo, até tem uma frase primeiro assim, até pelo momento que a gente vive no Brasil, se eu bem me lembro a frase não discuta tanto sobre como ser um grande homem, simplesmente seja um grande homem. Que eu acho que a gente está sendo sobrecarregado de informação tudo que é hora e crítica a político principalmente, mas crítica às pessoas, crítica a quem for a quarentena, crítica à violência, agressão, enfim. A cultura do cancelamento. Para onde tu olha vai ter algum tipo de crítica. É uma tendência do ser humano, parece que quando é algo negativo atrai, parece até mosca indo para o meio do lixo. Quanto mais lixo tem, mais mosca vai ter na volta. E o ser humano, a gente não escapa disso. Quanto mais polêmica, mais problema tem, mais a gente está lá olhando, tá a gente aplaudindo a miséria e a tristeza. E, É, e aí, eu tenho usado recentemente a ideia de que eu tenho que diminuir o consumo de informações para não estar gastando boa parte do tempo da minha vida só olhando informações sim. sobre notícias de coisas que eu não consigo resolver. E até porque hoje, infelizmente, por toda essa situação que a gente está passando, cara, a mídia, vamos dizer assim, tradicional, não tem quase notícias boas para mostrar. A gente vê um momento onde a gente tem problema de intolerância religiosa, política, crise econômica, eh, quase tudo em frangalhos, vamos dizer assim. Então, o que que nos resta? O que nos resta é voltar um pouco do nosso pensamento para nós mesmos, para aqueles ao redor da gente e valorizar isso. Eu acho que muita gente dentro dessa situação não consegue ainda ter essa visão do, como a gente citou, a questão do privilégio de estar podendo trabalhar de casa, estar relativamente seguro e de tu ter condições para viver assim numa boa. E aí eu fico vendo o pessoal criando confusão por causa de uma celebridade, um artista. Cara, para um momento, começa a refletir o que está sendo a tua vida, o que vai ser até naquela conversa que eu tive, que a gente estava debatendo com o Baciotti. Eu falei um pouco da questão do legado. O que é o teu legado? Tu pode deixar uma pilha de dinheiro, mas se tu não deixar um valor para uma pessoa em termos de valores morais, se tu não incentivar algo que seja muito além do que é efêmero, sabe? Porque a gente nota muito o pessoal focando nessa questão de. eh, Até li uma reportagem muito interessante sobre isso, que falava um pouco sobre como muito dos influenciadores no momento de quarentena não tem nada para oferecer para o público, porque eles vivem de ostentar viagem, ostentar posses, ostentar um monte de coisas que agora na quarentena não vale de nada. Então, se não tiver essa tentativa de paz consigo mesmo e tu Tem tentar. um grande rapper que eu admiro, que é o Rico Sapiência, e ele fez uma música falando sobre isso recentemente. Qual, Achei foda. qual é o nome da música, tu sabe de cabeça? Vou olhar aqui. Tá. Ah, Acho que é alguma coisa com pandemia. hum, eu vi já algumas Ou de pandemia, até tu citou esse exemplo. O Gabriel Pensador fez, acho, Quarentena é o nome da música. quarentena do, É, do, do Ri- Rico do Sapiência. Rincon Sapiência, ó. Fica aí a dica para dar uma refletida. Ah, algumas outras que eu também cito, o Gabriel Pensador fez uma música bem interessante, assim, sempre naquele tom reflexivo e crítico dele, já é de praxe. E tem uma outra, mas não vou me lembrar, que é de um artista pequeno, que eu acho que ele fez uma sequência agora de 5 músicas desde que começou a questão da quarentena. Músicas curtas, assim, clipes bem crus, sabe? Bem, mas mostrando a realidade do brasileiro.
Eu depois, qualquer coisa, dou uma pesquisada, acrescento o link. Ah, mas e aí eu vejo com tudo isso assim, tipo, tu tem que parar e realmente avaliar, tipo, o que que tu tá acrescentando não só na tua vida, mas ao redor, nas pessoas, no mundo em si. Porque, cara, não adianta tu ser a pessoa mais rica do cemitério. O que adianta Isso. é o. Quantas vezes a gente vê assim, ah, fulaninho era rico, fulaninho morreu, e depois nunca mais ouve falar dele, porque o que ele conquistou durante a vida foi só dinheiro. Ele não acrescentou uma mudança na sociedade. Tipo, tu vê ali Gandhi. Gandhi morreu, viveu e morreu com basicamente as mesmas posses sempre. Não foi alguém de acumular grandes coisas e tudo mais, não. Uhum. É, É. E sobre esse momento de pandemia que a gente tá vivendo, acreditam, dizem os estudiosos, né, que trazem reflexões em cima desse tema aí, né, que é justamente você agora tem dinheiro, mas não tem com que gastar. exato. Ou então, tipo, tem com dinheiro e não tem com que ostentar, ou sei lá, e tipo, qual é a real necessidade do dinheiro? Hum, Se a família, ou os amigos, ou você trocar carícias ou com outra pessoa, mesmo que seja distante, tipo, dizer que ela que tá com saudade, dizer que é muito mais importante que nenhum dinheiro pode pagar. Que é a uhum, história que todo mundo sempre conta, que, se você estiver morrendo no hospital, não tem nenhum dinheiro no mundo que pague. Mas não é só quando você tá morrendo no hospital, não, pô. É quando você tá sozinho em casa, numa quarentena, que você trocou toda a sua família, todos os seus amigos por conta de dinheiro e você tá sozinho, fudido, tá ligado? hum, É isso também, tipo, é bom ter essa reflexão também, que o dinheiro é só um objeto. hum. Cara, eu acho que é mais uma vez mais uma colocação perfeita da tua parte. E acho que até vamos meio que usar ela para encerrar, porque por mais que esteja muito boa a conversa, eu já olhei aqui, É, já vai mais de uma hora, já né? faz mais de uma hora. Eu Então, tô de olho aqui porque eu olhei, quando eu olhei, a gente já tava conversando há um bom tempo e era 7 horas. sim, Já vai dar 8 e a gente já tá conversando, então, é, en- legal. então eu acho que a gente fica com essa reflexão, sabe? Tipo, não ter essa vida mecânica automatizada pensando, claro, dinheiro tem sua importância, tem, mas a vida é muito mais que dinheiro. Tu tem que te conectar, tu tem que ter é, amigos, tem que ter raízes. Não adianta ter essa vida de ostentação, muitas vezes uma vida falsa, de vez em quando a pessoa nem ganhou aquele dinheiro em si, nem se esforçou, ou mesmo se ganhou, talvez não tenha sido de uma forma ética, mas enfim, mesmo que tenha sido de uma forma legal, mas tu simplesmente ter o dinheiro sem deixar a tua marca no mundo sem tu contribuir para algo muito maior do que a tua pessoa, acaba não valendo de nada. É, verdade. Hum. Concordo com o Jerônimo e acredito que essa é uma das grandes reflexões que todos nós devemos fazer nesses dias de quarentena, aproveitando o tempo livre, quem tiver, é, analisar e ver a que ponto você está deixando de viver sua própria vida ou o que você acha que é massa por conta do dinheiro, ou em troca de dinheiro. Porque você está trocando o seu tempo de vida por dinheiro, né? Dinheiro é infinito, o tempo de vida de cada um é finito. Hum. Então você tem que refletir sobre isso, né? Sim. Então era isso. Fechamos a pauta de hoje com É isso aí. alguns desvios, algumas conversas bem interessantes. Agradeço aí a participação do Israel. Acredito que teremos mais conversas introspectivas. Achei bem interessante. Grande parte dos pontos de vista, até a gente tem pontos de vista, vamos dizer assim, alinhados no geral, É, por mais também acho. que sejam diferentes, vivências diferentes, lugares diferentes dentro do país, mas acabam trilhando caminhos similares. E eu acho isso muito interessante para mostrar que, tipo, no momento onde a gente está vivendo tanta discordância entre as pessoas, tem como a gente dialogar e encontrar pontos em comum entre as mais diversas pessoas com as origens mais diferentes possíveis. É isso aí. Também acho. E
acho que toda pessoa tem uma certa importância na sua vida, então é bom observá-las e tentar interagir mais com as pessoas e menos com as máquinas. Perfeito. Então era isso, pessoal. Agradecemos a audiência e até mais. Valeu, valeu. Só sei que nada sei. Um podcast sobre tudo e nada.